Expolog, edição especial virtual. Realização e promoção. Patrocínio. Apoio. Apoio institucional. Parceria. Parceiros de mídia. Assessoria de imprensa. A logística e a transformação digital integrando negócios. Olá, obrigada por participar da 15ª edição da Expolog, Feira Internacional de Logística. Seja muito bem-vindo ao seminário Oportunidades para os Jovens Profissionais na Logística. Em um ano tão desafiador como está sendo de 2020, a reinvenção da empregabilidade é o nosso tema central. Cases inspiradores, jornadas de sucesso, a crise geradora de oportunidades e muito mais. São mais de 20 palestras, uma programação instigante, com palestrantes incríveis e feita especialmente para você, jovem profissional. Aproveite! Olá, você que está conectado conosco. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui, diretamente do estúdio da Expolog 2020, saudamos com um abraço virtual a toda a nossa audiência do Ceará, do Brasil e do mundo, que prestigia o seminário Oportunidades para os Jovens Profissionais na Logística, que nesta edição especial de 15 anos traz como tema central a logística e a transformação digital integrando negócios. Assistiremos agora à palestra Os Desafios da Automatização na Logística 4.0. Conheça o nosso convidado. Olá, amigos. Gostaria primeiramente aí de parabenizar por mais um ano de Expolog, né? Esse ano em especial fazendo 15 anos de uma forma diferente, né? Em decorrência de um ano atípico, né? Devido à pandemia, né? E tivemos que todos nos reinventar, né? E não seria por menor um evento dessa grandeza também, não poderia ficar de fora nesse ano de 2020, né? Queria falar que é uma satisfação poder estar contribuindo mais um ano para esse grande evento, que é a Expolog, né, na qual reúne grandes players. Claro que nós queríamos estar pessoalmente, né, poder dar aquele abraço caloroso, aquele check hands, né, aquele olho no olho, né, com os amigos, que é sempre bom ter essas reuniões, mas em decorrência do que nós estamos vivendo hoje, não é possível, né? Mas eu não tenho dúvidas de que esse evento será tão grandioso quanto os demais, né? Talvez até mais. E, com certeza, no próximo ano, faremos um evento à altura para compensar esse 2020, né? Na qual estamos passando por essa turbulência, todos juntos, mas tenho, com certeza, a aptidão de que estamos indo no caminho certo, né? Então, 2021 vai ser um grande ano para nós, né? E 2020 estamos passando juntos por essa turbulência, tá? Entrando um pouquinho sobre o assunto, né, que a gente vai abordar, que é os desafios da automatização na logística 4.0, né? Que é um tema muito atual, né, que hoje estamos vivendo, na qual essa pandemia, ela veio ainda mais para intensificar esse processo, né, de automatização dos processos das empresas, né? Era algo que vinha, de certa forma, gradativa, né, em grande parte das indústrias, terminal, né, como a própria APM Terminals, né,
mas que sempre havia um entrave para entrar de fato, né, nessa imersão que é a logística 4.0, né? Mas, na verdade, quando a gente se fala logística 4.0, vem aquele ponto de interrogação sobre o que de fato seria isso, né? O que seria a logística 4.0. A logística 4.0 nada mais é do que a automatização dos processos, né? Para que traga uma eficiência operacional para as demandas do dia a dia, para que a gente possa conciliar as atividades operacionais, certo? Juntamente com as atividades comerciais da empresa, né? É excluir e eliminar o ônus e aquela morosidade do que são processos manuais do dia a dia, né? Como planilhas de Excel, como outros processos que a gente possa estar fazendo essa exclusão, tá? E trazendo isso tudo para um aprimoramento de dados, né? Que é chamado hoje um termo que está sendo muito utilizado, Big Data, né? A automatização desses processos, tá? E tentando excluir um pouco esses processos manuais na qual podem levar ao erro, né? Porque, como a gente sabe, o ser humano, ele é falho, né? Então, mesmo você fazendo um mapeamento de processo, claro, que é importante, deixando esse processo de forma manual, ainda há, assim, a possibilidade de erro, né? Erros que podem acarretar em fuga de receita, que podem acarretar em falhas durante o processo, na qual podem trazer, inclusive, ônus para a empresa, né? Então, com isso, com a logística 4.0, a gente consegue ter uma grande eficiência operacional, na qual vem se acelerando cada vez mais, e as empresas têm observado de que essa automatização do processo da cadeia logística traz uma alta performance, né, com redução de custos, né, de mão de obra e um aumento na produtividade, né? Ou seja, você consegue produzir mais com uma menor quantidade de mão de obra e com algo mais qualificado, na qual vai trazer mais resultados, sendo de forma mais eficaz para os seus clientes, né? Que é o nosso grande elo, né? Por quem a gente trabalha no dia a dia para poder fazer esse trabalho de excelência de forma rotineira, né? No dia a dia. Então, com isso, a gente tem informações relevantes em tempo real, certo? Com essa automatização e uma visualização integrada de toda a cadeia de produção, certo? Tentando sempre trabalhar com o estoque zero, né? Muitas pessoas falam que isso é praticamente utópico, né? O estoque zero. Mas as empresas têm que sempre tentar trabalhar com a menor quantidade possível dessa questão do estoque, pois ela é muito crucial para o fluxo do processo, né? Além disso, hoje a PM Terminals, né, na qual é a empresa que eu trabalho, ela é uma empresa do grupo Maersk e é uma empresa que sempre está muito focada nos processos de automatização, né? Então, ela vem desde antes da pandemia, na qual foi a palestra que eu dei no ano de 2019, né? Tive a oportunidade de falar um pouco sobre a plataforma, que é exatamente isso, um software que a gente vem para revolucionar o mercado e dar maior celeridade nos processos, trazendo redução de custos para as empresas, né? Então, apenas um exemplo básico sobre hoje como a gente trabalha no terminal, né? Um exemplo, os clientes importadores, eles trazem seus contêineres, né, através do porto do Pecém ou demais portos, e normalmente esses clientes, eles fazem o seu controle de demurge, né, com os armadores, via planilha, né, planilhas de Excel. Então, na semana, atracam diversos navios e eles vão fazendo esse acompanhamento de forma planilhada, né, planilhada no Excel. E aí, a partir da medida que os contêineres vão saindo do terminal e sendo devolvidos para o armador, eles vão dando a baixa, né? Isso tudo numa planilha de Excel. Com esse software que a gente trouxe de forma gratuita, né, que é o EasyAgo, para o mercado, a gente está disponibilizando essa automatização, ou seja,
quando o cliente ele efetua o acesso na plataforma, ele já consegue ter todas as unidades que estão desembarcando do porto do PC de forma automática, certo? E também cruzar as informações à medida que os contêineres vão saindo do terminal, ou seja, ele não precisa tomar nenhuma ação para que ele consiga visualizar e ver diante da sua tela que os seus contêineres estão há X dias no terminal, há X dias a vencer a sua demurge e que precisa retirar as suas unidades o mais breve possível. Ou seja, trazendo uma grande eficiência logística, né? E trazendo também uma redução de custo de forma mais célere, né? Quais são os desafios hoje que a gente tem enfrentado nesse desafio que é a automatização dos processos, né? Vou enumerar um dos principais pontos, né, que é a ausência de incentivos, né, em infraestrutura física e também das nossas plataformas via web, né? Esse é um dos grandes pontos, na qual hoje, com a pandemia, nós viemos a adotar mais o sistema de home office, né? Muitas empresas ainda estão de forma híbrida, né? Na qual hoje elas estão saindo estava havendo uma quebra de paradigmas, né? De que antes o home office era visto com outros olhos, na qual havia dúvidas, né, se aquele processo rodaria, e com o advento da pandemia, caiu sobre terra essa teoria, né? Tanto é que muitas empresas hoje estão deixando, né, suas estruturas físicas, né, essas fintechs, essas startups, né, e acabou que acelerando os processos, né, de automatização, tá? Os custos de implementação do logística 4.0, né, algumas empresas, elas não veem a automatização dos processos na sua primeira visão como algo que venha a trazer benefícios para a empresa, e principalmente para seus clientes, né? Na verdade, tem aquela primeira barreira na qual eles veem como um custo, na verdade, não como um investimento. E essa primeira quebra de paradigma tem que ser aí. Porque, na verdade, quando a gente está falando de automatização de processos, a gente está falando em melhorar toda a cadeia logística, né? Então, vai melhorar tanto para você, como empresa, quanto para seu cliente. Ou seja, as duas partes ficarão mais satisfeitas, com uma entrega mais efetiva, né? E com a qualidade superior e com a possibilidade de redução de custo, né? Custos operacionais. Com a automatização do processo, seja qual for, né? É necessário ser feita uma análise prévia, né? E para que seja implantado, né? Então, muitas vezes falta o conhecimento dos gestores, né? E dos colaboradores sobre a importância de que estar acompanhando todo esse processo, que é a automatização da logística 4.0, né? Então, essa falta de conhecimento, às vezes, faz com que algumas empresas sejam extintas ou até sejam paradas no tempo, né? Porque, como vocês podem, um exemplo claro, a Uber, né? Hoje é uma das maiores empresas, né, de startup e não possui nenhum veículo. O iFood, né? O iFood é uma das grandes plataformas de alimentos e não possui restaurantes. Ou seja, nós estamos caminhando para uma nova era na qual quem não se adequar à cultura da automatização, dessa aderência às plataformas, né, as plataformas online, os mobiles, né? Hoje, quem que não tem um smartphone, não quer a facilidade na palma da mão, né? O Pix, né, que chegou agora nesse ano de 2020, né, que vai poder lhe dar uma transferência 24 horas por dia, 7 dias por semana, de um banco para o outro, isso sem custo, né? Então, desculpa, o que a gente está vivendo nesse ano de 2020 é um grande salto, para o futuro, né? Houve uma aceleração dos processos, né, que já vinham caminhando, mas de forma gradativa,
Então, é um mercado que agora ele chegou realmente de vez, onde as empresas que antes tinham um certo receio em entrar, que talvez pensavam por algum motivo que não fosse a hora agora, que sabia que tinha que entrar, mas que haveria tempo ainda para poder se adequar, agora elas vão ter que correr atrás, né? Porque chegou e é um processo que não tem mais como reverter, né? Hoje o futuro é esse. Cada vez mais a gente está caminhando para cada vez mais a interferência do ser humano ser menor nos processos, né? A fim de evitar que ocorram falhas durante o percurso, né? E o ser humano possa contribuir com a sua parte, né? Que, é claro, é essencial, mas desde que haja uma qualificação dessa mão de obra, né? Então, essa parte na qual seja a executora vai ficar toda com os robôs, né? Digamos. E o ser humano vai ser o responsável por estar por trás, fazendo toda essa gestão, né, e garantindo que ela funcione de forma adequada, né. Então, para isso, com certeza, a gente vai precisar de uma qualificação, né, uma qualificação dos colaboradores, dos gestores, né, para que garanta que essa implementação seja feita de forma suave, né, confortável, e que ela possa ser da melhor forma possível, sustentável, tanto para a empresa, quanto para que seja atendida as carências e dores dos clientes, né? Para empresas que ainda têm poucos recursos ou que ainda têm algum medo em relação à implementação dessa automatização na logística, né? A gente pode iniciar com uns projetos pilotos, né? Projetos pilotos, na qual podem ser feitos testes em pequenas escalas, na qual elas vão visualizar e sentir, de fato, quais são as necessidades, tanto daquela empresa que está fornecendo aquele serviço ou aquele produto, e sentir as dores do seu cliente, né? Porque muitas das vezes as empresas acham que o preço é o que define a fidelização do cliente, quando na verdade o preço é o menor item da cadeia. Nem sempre o preço vai determinar se um cliente vai se fidelizar a você ou não. O que mais fideliza um cliente hoje é a segurança que a sua operação seja feita de forma adequada, atendendo aos requisitos de que aquela empresa necessita, né? Então, hoje o preço, ele é um dos últimos pontos da cadeia, né? Então, nós precisamos garantir de que toda a gestão seja feita de forma adequada e, claro, com a automatização dos processos, isso vai se facilitar bastante, né? Claro que com o pós-venda sendo bem crucial nessa caminhada, né? Então, hoje, não é surpresa, né, para nós que ingressar com esse novo modelo de negócio, as empresas não estão totalmente adequadas, né, para lidar com essa transição. Então, uma dica que eu dou vocês podem entrar em contato com... Hoje existem consultores especializados, né, nessa área de automatização de processos, de implementação de processo, né, definir processo. Porque o primeiro passo para que a gente caminhe para uma adequação da automatização são definir os pontos de toda a cadeia, né? Se é uma produção, onde ela se inicia, como é o meio, o fim, saber cada passo da timeline, para que a gente possa garantir de que aquele circuito tem início, meio e fim, e que caso, porventura, alguém venha a sair da empresa, aquele processo não fique parado, né? Aqui nós chamamos muito de Lean, né? O processo Lean, né? Então, a gente tem implementado alguns Kaizens, né? Que são termos japonês, né? É um termo japonês, o Kaizen, que é a melhora contínua. O que seria a melhora contínua? É você poder sempre estar automatizando e melhorando
um item, independente de qual for, certo, da empresa, que venha a trazer benefícios para aquele processo. Se você está vendo que está tendo algum retrabalho, que é necessário fazer alguma melhoria. Então, hoje, na nossa atualidade, é um termo que está sendo muito utilizado, né? Que é o Kaizen, né? Então, existem alguns termos que é classificado em japonês, que é o Kaizen, que é o Gemba. O Gemba, por exemplo, o Gemba é você ir até o local específico para poder identificar que aquele problema realmente, de fato, está sendo daquela forma e que como você vai poder conversar com a sua equipe para tentar saná-lo e resolver aquele problema de imediato. Então, você precisa ter métricas bem definidas, né? Início, meio e fim. Existem outras técnicas, como o Pareto, que você também pode utilizar para estar definindo isso, tá? Os 5 porquês. O que é os 5 porquês? É você fazer, não necessariamente 5 porquês, mas pode fazer 3, 4, tudo depende da sua dúvida. O porquê que aquilo não está funcionando. Porque aquela máquina está quebrada. Por que a máquina está quebrada? Porque houve um desgaste da peça. Por que aquela peça não foi trocada antecipadamente? Porque a manutenção não fez essa observação antes. Então, eu estou apenas dando um exemplo de como pode ser feita a mitigação dessas falhas, né? E assim evitar que ela volte a ocorrer, tá? E não seja apenas uma medida paliativa, e sim algo que tenha aquele processo definido, tá? E que a gente possa concluir aquela etapa, né? E que, porventura, volto a repetir, alguém saia da empresa, o processo já esteja definido, assim evitando de que a cada saída o processo se perca na empresa, né? Então, o que a gente está falando, na verdade, é da cultura, né? É uma cultura que está sendo implantada, né? E com isso vem a automatização dos processos, que é crucial, né? Então, fazendo um breve resumo, os processos logísticos, eles elevam a eficiência operacional, né? E com o passar do tempo, elas modificam os padrões de efetividade da empresa, né? Devido a integrações de sistemas em tempo real, né? Ele vai fincar as raízes dessa automatização dos processos, né? Então, hoje, a gente precisa ter ciência de que a logística 4.0 é uma realidade, né? É uma realidade e a gente vê cada vez mais de que está havendo essa adesão, essa aderência de que essa cultura precisa ser implantada. E com a vinda dessa pandemia, nós podemos notar que muitas empresas conseguiram identificar o quão é importante, né? O quão é importante estar atrelado à automatização, né? A caminhar junto com o avanço tecnológico, claro, com uma boa mão de obra, com bons treinamentos, né, dos colaboradores, para que possam caminhar juntos, né, e fazer com que a eficiência operacional seja cada vez melhor, podendo cada vez mais também mitigar todos os custos desnecessários, né, e cada vez mais aprimorar a eficiência, né. Acredito que eu pude explicitar aqui um pouco, né, eu estava dando uma olhadinha aqui nos pontos, acredito que fui breve, mas aqui era mais realmente um bate-papo com vocês, para falar um pouquinho, né, sobre automatização na logística, né, 4.0. Se a gente fosse falar aqui, a gente podia falar o dia inteiro, né, mas era mais para realmente ter esse bate-papo com vocês, falar um pouquinho sobre essa experiência do que a gente tem avançado, né, no dia a dia, nessa cadeia do shipping, né? Do shipping, comércio exterior, né? Logística que a gente vive no dia a dia, né? Então, eu me encontro à disposição, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Eu vou deixar aí meu contato telefônico e e-mail, tá bom? Vocês podem
tá entrando em contato comigo para sanar qualquer dúvida, bater um papo sobre esse tema ou sobre outros temas, tá bom? Me encontro à disposição. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.